Desfalque por lesão, desfalques por convocação e vamos admitir até uma certa ressaca diante do título do Campeonato Paulista. Nada disso justifica o péssimo início de Campeonato Brasileiro do São Paulo. Por isso, a diretoria vai dar um puxão de orelha sim no Crespo. Mas o treinador não vai ser o único cobrado do time não. Daniel Alves também está na mira dos cartolas. E aí, vamos trocar uma ideia sobre isso? Então puxa uma cadeira, fica confortável, porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, se você curte conteúdo voltado para esportes, especialmente futebol, considere lá no final do vídeo, não agora, lá no final, assiste tudo primeiro, se você curtir, se isso trouxer para você alguma informação, alguma análise, algum tipo de reflexão que seja importante, que seja relevante, ou simplesmente te distraia falando de um assunto que todos nós amamos, como é futebol. Então considere lá no final deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, parentes, grupo de WhatsApp, enfim, todo mundo que você conhece que divide com vocês esse gosto, esse amor pelo esporte, pelo futebol. E acima de tudo, aproveite o espaço destinado aos comentários aqui e deixa a opinião de vocês sobre os assuntos que a gente trata, sobre as informações que a gente passa, sobre as análises que a gente faz, ou sobre algo que a gente não falou, mas que você gostaria de ver tratado aqui no Papo Reto, ok? Participe da elaboração de todo esse conteúdo, afinal de contas, ele é todinho voltado para vocês. Então vamos ao vídeo. Muito bem, minha gente, 5 pontos em 9 rodadas. É o pior início de Campeonato Brasileiro da história do São Paulo. Apesar da gente estar na metade do primeiro turno, por exemplo, algumas considerações já são possíveis de serem feitas. É improvável que a gente veja o São Paulo, por melhor que seja a recuperação dele, entrando na briga pelo título, certo? São Paulo teria que fazer uma campanha aí nas próximas rodadas de campeão para conseguir entrar nessa briga com Palmeiras, com Flamengo, com Atlético, com o Bragantino, enfim, esse pessoal que está ali na parte de cima da tabela. Agora, entendo até que o Campeonato Brasileiro possa não ser uma prioridade para a diretoria, para elenco, para a comissão técnica do São Paulo. Que eles estejam focados no inédito título da Copa do Brasil, numa grande campanha na Libertadores. Mas para você conseguir esses dois objetivos, ou um deles, é fundamental que você esteja minimamente tranquilo no Campeonato Brasileiro. E o que a gente tem visto e projetado não é bem assim. São Paulo, daqui poucas semanas, vai ter um Racing pela frente. Mata-mata de Libertadores. E aí eu já não estou pensando, na minha análise aqui, não é nem falando sobre o Campeonato Brasileiro. Já é projetando os efeitos desse início tão ruim, esses números tão ruins, na retomada da Libertadores. E é evidentemente que a diretoria do São Paulo já pensou isso. Quando a diretoria solta, vaza, que vai chamar o Crespo para bater um papo, é o famoso puxão de orelha, para dar uma acordada, né? Falar assim, amigo, vamos fazer uma poeirinha aí, porque a situação tá difícil. Evidentemente, ela tá pensando mais à frente também. Ela tá pensando naquele momento em que, olha, a hora que chegar a Libertadores, chegar a Copa do Brasil, que são as nossas prioridades, a gente não pode estar tomando esse sufoco, essa pressão toda no Campeonato Brasileiro, olhando para a classificação e vendo o time na zona de rebaixamento. Mas aí que tá o detalhe. É natural que o Crespo seja chamado para uma reunião, que seja cobrado, mas é fundamental que a gente entenda que não é só o Crespo. E a diretoria do São Paulo parece já ter entendido isso. Não sei se a torcida vai entender dessa forma. Mas o que eu trago para vocês aqui, depois de trocar algumas mensagens com dirigentes do São Paulo, é que, por exemplo, o Daniel Alves também está na mira da diretoria. E não é apenas porque o rendimento dele dentro de campo não tem sido satisfatório. Muita gente pode atribuir essa queda de performance a um posicionamento equivocado, a insistência dele jogar pelo meio, se bem que na última rodada ele voltou para a lateral e nem por isso apresentou resultado melhor, mas enfim. A questão aqui não se trata única e exclusivamente do rendimento como atleta dentro de campo. E sim, observando também o comportamento fora. O que uma figura como Daniel Alves representa para uma equipe como o São Paulo. Então você tem ali um jogador que bate no peito, se vangloria e com todos os motivos do mundo, tem que se orgulhar mesmo de ser o atleta que mais títulos venceu no futebol, com passagens por Barcelona, por alguns dos maiores clubes do futebol mundial, jogando ao lado dos maiores atletas do futebol mundial, titular da seleção brasileira durante anos, até hoje convocado. Então convenhamos, uma figura como essa, ela representa para o time, ela tem uma responsabilidade dentro do elenco muito maior do que simplesmente cumprir o seu papel técnico-tático durante uma partida de futebol. Não dá para o Daniel Alves ter o tratamento que o Lisieiro tem, que o Éder tem. Ele representa muito mais do que isso e espera-se dele muito mais do que isso. E paga-se para ele
para ter muito mais do que isso. É fundamental que ele participe da orientação, que ele seja uma espécie de auxiliar técnico de quem quer que seja o treinador, fora de campo também, que converse com seus companheiros, que ajude o treinador a sair de um buraco como esse, dentro e fora do campo. E também fazer com que o Muricy Ramalho participe mais do dia a dia da equipe. Você, especialmente torcedor de São Paulo, que acompanha o dia a dia do clube, o noticiário do dia a dia do clube, há quanto tempo que você não vê uma análise, alguma ponderação, alguma orientação, uma colocação do Muricy Ramalho? Está escondido ali um cara que tem um potencial gigantesco, uma identificação gigantesca, conhece tudo lá dentro de São Paulo, avalizou a vinda do Crespo. Então não dá para deixar essa bomba toda no colo do argentino. Essas figuras proeminentes precisam participar muito mais ativamente do dia a dia do clube e ajudar de uma forma mais eficiente o São Paulo a sair dessa situação. Mas e você, torcedor de São Paulo, o que você acha de tudo isso? Cada um no seu quadradinho ali, fazendo o seu? Ou uma figura como o Daniel Alves precisa participar mais ativamente também dos bastidores, da concentração, dos treinamentos, enfim, ajudando o treinador a tirar dos atletas o que eles têm de melhor, que no fundo é o grande trabalho de um treinador, talvez seja a principal função de um treinador. O que você pensa sobre isso? Você acha que esses jogadores têm que sofrer essa pressão também? Ou são patrimônio do clube e tem que ficar sossegado ali só para desempenhar dentro de campo a sua missão? Então agora eu volto naquele ponto do início do vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, se isso trouxe alguma reflexão para você ou apenas te divertiu falando do seu time do coração, falando de futebol, agora sim, considere deixar um like pra gente aqui, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, enfim, o pessoal do WhatsApp, todo mundo que vocês conhecem, que dividem com vocês esse gosto pelo futebol. E deixa aqui no comentário o que vocês pensam de tudo isso. O Daniel Alves, por exemplo, deve ser tratado apenas como um jogador, como qualquer outro, ou se por toda a experiência que ele tem, por toda a bagagem que ele tem e conhecimento, ele deve e necessita ir além, ajudar o treinador em outros aspectos ali, seja emocional, psicológico, motivacional, até do ponto de vista de tático, de montagem de time. O que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui pra gente, ok? Obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.